A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, não só você, mas toda a sua casa, toda a sua família. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nessa noite está no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te dizer que nesse próximo domingo, no dia 6, será realizado novamente a nossa Santa Ceia. Então reúna a tua família. Reúne os teus filhos, o teu esposo, a tua esposa, que vocês possam estar todos juntos no mesmo lugar, que você possa ligar aí o seu celular ou conectar na sua televisão, não sei como você faz, no culto que será realizado nesse próximo domingo, que vocês possam participar juntos, louvando ao Senhor, escutando uma palavra vinda de Deus e ceando todos juntos, lembrando do amor de Cristo, de todas as ações que Cristo fez naquela cruz, da sua ressurreição. Faça isso, meu irmão. Talvez você, ao não fazer, está perdendo uma oportunidade incrível de reunir a sua casa, reunir a sua família para participar de um culto, para falar sobre Cristo, falar sobre reino, sobre os céus. Quantos não têm em sua casa algum familiar que não participa ou não participava dos cultos presenciais? Né? Quando a nossa igreja estava aberta, as igrejas estavam abertas aí sem esse vírus, sem essa quarentena, essa pandemia. Ou porque tinha vergonha, ou porque não conhecia os irmãos, não conhecia o ambiente de culto, se sentia envergonhado, ou porque não entendia muito bem, né? Por inúmeros motivos. Mas quantos não tem em sua casa alguém que não participava dos cultos presenciais? E hoje, com esses cultos online, eles não iam até a igreja, mas a igreja pode ir até eles, né? Temos uma oportunidade incrível de cultuar ao Senhor junto com os nossos filhos, junto com aqueles familiares que não iam até a igreja. Então não perca essa oportunidade. É claro que nós não desejaríamos nunca ter passado por tudo que estamos passando, né? Se fosse uma opção, certamente a gente escolheria não ter esse vírus, a gente escolheria não ter passado por essa quarentena, por essa pandemia e poder estar todos juntos ceando ao Senhor na igreja. Mas estamos passando por tudo isso e não podemos mudar essa situação, né? Esse vírus existe, estamos nessa quarentena, estamos passando por toda essa dificuldade, mas em todo momento há uma oportunidade vinda do Senhor, né? Para a gente falar sobre Ele, para a gente mostrar a Cristo, mostrar o seu amor e temos essa oportunidade dentro da nossa casa. A oportunidade de reunir os nossos filhos, a nossa casa, os nossos familiares, estarmos juntos cultuando ao Senhor. Então faça isso. Já já os cultos presenciais voltarão. Não há de demorar muito, ou eu creio que não há de demorar muito. Estamos nos organizando para isso. E quando isso acontecer, quem sabe aquele teu familiar não esteja com você lá na igreja, cultuando ao Senhor. Porque você abriu a porta da sua casa para os cultos, para estarmos cultuando ao Senhor, porque você convidou este teu familiar para participar com você de um culto gostoso. Quem sabe, nesta volta, não teremos esta surpresa deste alguém que você ama tanto, deste seu familiar estar junto com você na igreja cultuando ao Senhor. No espaço físico, né? Então faça isso. Não perca esta oportunidade, amém?
Então vamos ler, eu acho que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia, em João, capítulo 20, a partir do versículo 11. Vai dizer assim: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. E estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Eu fui confrontado por esse texto nesta semana. Na verdade, não por todo o texto, mas por uma pergunta, pela pergunta que os anjos fazem e pela pergunta que Cristo faz a Maria. Tá certo que essa pergunta tem todo um contexto e para entender a pergunta precisamos saber do contexto. Mas o primeiro contato que eu tive com esse versículo nessa semana foi exatamente a pergunta. A palavra do Senhor vai dizer que Maria vai até o sepulcro, vê que a pedra tinha sido removida, vê que Jesus não estava mais ali, o corpo de Cristo não estava mais ali dentro. A palavra do Senhor vai dizer que ela enxerga 2 anjos e que esses anjos fazem esta pergunta a Maria. Eles perguntam: por que choras? Aí Maria vai dizer o motivo do seu choro, ela vai dizer que ela não encontra o seu Senhor, que não encontra o corpo do seu Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que ela está em choro, que ela está em prantos. Então ela vira para trás e vê um homem que ela pensa que é um hortelão, mas que na verdade é Cristo. E Cristo faz a mesma pergunta para Maria. Ele vai perguntar: por que choras? Quem buscas? Então ela, nesta conversa com Cristo, ela também justifica o motivo do seu choro e mais, ela pergunta: olha, se você foi aquele que levou o corpo de Cristo, me fale onde ele está, porque eu vou buscá-lo. Então Cristo vai dizer o nome de Maria, ele diz Maria, e ela então identifica que aquele é Cristo, o chama de Rabone, e Cristo fala para que Maria dissesse aos seus irmãos, aos discípulos, que ele estava vivo. E eu me deparei com esse versículo, com esses versículos e com esta pergunta: mulher, por que choras? E esta pergunta é tão maravilhosa. Na verdade, Cristo tem umas ações tão incríveis. Se a gente for ler todo o Evangelho e tudo o que ele faz, quando ele pergunta para aquele que está enfermo o que ele quer, sabe? Essas coisinhas. E com esta mulher, nesta passagem, com Maria não é diferente. Ele olha para Maria e pergunta: mulher, por que choras? Mesmo conhecendo o motivo do choro. Cristo é Cristo, não é? Mas na realidade, neste caso, com Maria, você não precisava nem ser Cristo para saber qual era o motivo daquele choro, não é? Maria vai até o sepulcro,
não encontra o seu Cristo, logicamente, o choro dessa mulher é por não ter encontrado o corpo de Cristo. Mas Jesus pergunta mesmo assim, não só Jesus, os anjos perguntam mesmo assim. E perguntam o motivo do choro, não para saberem o motivo. Eu creio que o motivo da pergunta é para que Maria mesmo pensasse o porquê daquele choro, o porquê daquelas lágrimas, o porquê ela estava em pranto, o porquê ela estava desesperada, o porquê ela estava chorando. Veja, Jesus, em suas conversas com os discípulos, em suas conversas com Maria, ele disse, isso foi mais de uma vez, ele disse por parábola, ele disse até abertamente que era necessário passar por algumas situações, que era necessário que ele morresse e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele disse isso a esse povo. Ele disse isso aos discípulos. Você, se ler os evangelhos, você vai ver que ele disse tanto aos discípulos quanto àqueles que estavam ao redor, a Maria. Ele disse que era necessário morrer e que era necessário que ele ressuscitasse ao terceiro dia. E eu creio que ao Jesus perguntar a Maria o porquê do choro, ele estava querendo que Maria se lembrasse de tudo o que ele tinha falado. Acontece que quando a gente passa por alguma dificuldade, por algum problema, a gente costuma ver só em partes, não é? A gente vive só o momento. O momento é ruim, o momento é de dificuldade, então vamos nos entregar ao momento e isso nos faz nos levar a um certo desespero, a um certo choro, a um certo pranto, mas isso porque não entendemos todo um contexto, isso porque não entendemos, não vemos por um todo. Vemos em partes e não o todo, vemos o momento e não todo o contexto. É isso que estava passando com Maria. Maria estava vivendo um momento, uma parte de uma história que era Cristo morreu e ele não está no sepulcro. Mas ela se esqueceu. Ela não se lembrava de que Cristo havia anunciado que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Nos levamos por momentos, nos desesperamos tantas vezes por momentos. Quantas vezes choramos, nos desesperamos, entramos em prantos, sem ter motivo para isso. Sem precisar passar por toda essa dor. Sem precisar passar por todo esse choro. A pergunta de Cristo para Maria é para que ela pensasse, refletisse, analisasse todo o contexto. Cristo tinha avisado. E foi tão claro o aviso de Cristo, não foi? Quando a gente lê as Escrituras, lê os Evangelhos, Cristo falou com todas as palavras. Eu vou morrer, mas fica tranquilo, porque eu vou ressuscitar. Então a gente encontra essa passagem que não só Maria, mas todos os discípulos estão desesperados. E Maria chorando, desesperada, em prantos, porque não encontrava o corpo de Cristo. A falta de fé, ou a fé, é capaz de evitar tanto choro. E isso é meio complicado de falar. Porque você falar para um cristão que ele não tem fé, ou que a sua fé está abalada, é até uma ofensa, não é? É uma ofensa você dizer para um cristão, olha, você não está tendo fé.
Se alguém falar isso para você, se alguém falar isso para mim, você fica meio assim, não fica? Vamos ser sinceros. Você fica meio mordido. Mas essa é uma realidade. Ou sou só eu? Sou só eu que vivo momentos de falta de fé? Ou sou só eu que em determinados momentos a minha fé está totalmente abalada, totalmente enfraquecida, onde eu entro em desespero, em prantos, onde eu choro sem parar, às vezes até sem motivo, sem entender até o porquê estou chorando. Você já viveu isso? Eu, quando eu virei pai, eu acho que eu nunca fiz tanto essa pergunta quanto depois de ser pai. De perguntar aos meus filhos o porquê do choro. Eu me pego fazendo essa pergunta direto. Quer um exemplo? Esses dias atrás, a gente, toda sexta-feira, o Joca dorme na casa da sua avó. Eu moro em cima da casa do meu sogro, da minha sogra. E o Joaquim dorme na casa da Sandra toda sexta-feira à noite. E numa dessas sextas-feiras, se eu não me engano, a sexta-feira passada, a gente desceu e eu falei, olha, a gente vai subir para você tomar um banho e depois você desce e dorme na casa da sua avó. E o Joaquim, na hora, não deu muita bola. E quando foi o momento dele tomar banho, eu falei, Joca, vamos subir porque você tem que tomar o teu banho para depois você descer. Ele começou a chorar desesperado. Ele, não, hoje é meu dia de dormir na casa da vovó. Hoje eu vou dormir aqui. A gente tentando explicar, Joca, vamos subir só um pouquinho, você vai tomar o seu banho, depois a gente desce para você dormir aqui, não tem problema, você vai dormir. Mas primeiro você sobe e toma teu banho. E ele já naquele choro, desesperado, não conseguindo ouvir nem entender o que você fala. Ele, não, hoje é meu dia de dormir na casa da vovó, não quero subir, hoje é meu dia. Aí vem aquela pergunta que eu faço para ele e para Isa quase todos os dias. Por que você está chorando? Qual é o motivo do choro? Você vai subir só por alguns minutos e logo você vai descer. Por que você está chorando? E eu vejo que a gente é tão semelhante. Eu vejo que a gente é tão semelhante aos meus filhos, a criança em geral. A gente vê só o momento, só o que está sendo dito naquele momento, só o que estamos vivendo no momento, só em partes, sem ver todo o contexto, sem conseguir prestar atenção naquilo que nos falam, não é? E nos mergulhamos em choro, em prantos, em desespero, sem entender muito bem o que está acontecendo. É o que está acontecendo com Maria e é o que talvez está acontecendo comigo e com você. Quantas vezes entramos no desespero, no choro, no pranto? Talvez você esteja assim nesse exato momento. Desesperado, chorando, clamando sem entender nada, procurando uma solução e não encontrando, chorando sem parar. Porque está vendo o momento, porque está vendo em partes e não num todo, e não num contexto. A palavra do Senhor vai dizer que Cristo faz essa pergunta, mulher, por que choras? E essa mulher chorava porque ela não creu o suficiente, ela não teve fé o suficiente em tudo o que Cristo tinha dito a eles. Porque Cristo avisou, eu vou morrer e vou ressuscitar. Quantas vezes nos pegamos em momentos de falta de fé?
Isso é comum, é normal. Todos passamos por isso. Ninguém é super-herói, não é? Ninguém é inabalável. Ninguém é o todo-poderoso, o forte, o santo, aquele que tem toda a fé, não. Passamos por momentos difíceis, passamos por momentos que a nossa fé é abalada. Sim, todos passamos por isso. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que não precisamos entrar em desespero, em choro, em pranto, que não nos permite enxergar aquilo que está na nossa frente, na nossa cara. Não somos super-heróis. Não é isso que eu quero dizer a você. Não é essa a ministração da palavra. Não quero dizer, olha, não chore. Não chore, seja forte, tenha toda a fé do mundo. Nada vai acontecer com você, nenhuma dificuldade vai chegar na tua casa, na tua família. Você não vai passar por dificuldades, não. Todos passamos por dificuldades, ninguém é super-herói. Ninguém é tão forte assim. É que se você analisa os cristãos em geral, você normalmente vai encontrar dois tipos de cristão. Aquele que acha que é o todo-poderoso, que tem toda a fé do mundo, demonstra ter toda a fé do mundo. Ou aquele que demonstra ter fé nenhuma. É difícil encontrar o equilíbrio. É difícil ser um cristão equilibrado. E na verdade deveríamos todos ser equilibrados. Porque as duas extremidades são ruins. Aqueles que acham que não passarão por dificuldade porque Cristo é com eles, eles têm toda a fé nisso. E aqueles que acham que a qualquer dificuldade, a qualquer obstáculo que tem que passar, já se jogam no chão, já ficam desesperados. Tem aqueles que, se um ladrão aponta uma arma para ele logo pega a mão do ladrão, coloca a arma na sua testa, na sua cabeça e pede para atirar. Porque acha que nada de mal vai acontecer. O engraçado é que Cristo, quando estava no deserto e foi tentado por Satanás, Satanás disse, olha, se joga daqui. E Cristo vai dizer, olha, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, se Cristo, que é Deus, era um homem prudente e equilibrado, não se jogava de um lugar tão alto, porque não era preciso, porque não precisava ter fé para isso, porque está escrito para não tentar a Deus. A gente vê cristãos que parecem que têm mais fé que Cristo, não é? Falam, não, nada de mal vai me acontecer, eu posso colocar a arma do ladrão na minha testa e pedir para atirar, que eu não vou morrer. Não, não é assim. Em oposto a isso, existe aqueles cristãos que, se estão andando numa rua e vem um homem na sua direção, sem que esse homem apresente ameaça alguma, já estão se jogando no chão desesperado, pensando que é um assalto. Não é? A qualquer dificuldade, já se desesperam, já entram em choro, já entram em prantos, porque acham que algum mal há de acontecer. Percebe que os dois extremos são ruins? Tanto aquele que se acha o todo-poderoso, que nada vai acontecer, quanto aquele que acha que tudo de mal vai acontecer. O ideal é que todos pudéssemos estar em um equilíbrio. A Bíblia, a palavra do Senhor, todos os ensinamentos de Cristo é para nos levar a este equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Equilíbrio até mesmo em nossos sentimentos, em nossas emoções. Quando Cristo pergunta, mulher, por que choras? Porque você está em desespero. É para que Maria
pensasse, compreendesse, analisasse todo o contexto. Não era para que ele soubesse da resposta, mas para que ela pensasse na pergunta. A pergunta que Deus, que Cristo faz para mim e para você nessa noite é: por que está desesperado? Por que choras? Por que está em prantos? Não olhe só para o momento, olhe para todo o contexto, olhe para tudo. Perdemos tantas oportunidades porque estamos chorando. Ficamos até mesmo cegos por estarmos desesperados e afundados em nosso choro. Veja Maria. Meu irmão, Cristo estava na frente de Maria. E Maria, porque estava chorando, não enxergou a Cristo. Alguns vão dizer que Cristo não se fez, não deixou ser visto, não deixou que ela visse que era Ele. Eu já ouvi muita pregação sobre isso. Mas quando eu leio uma passagem, eu costumo me colocar no lugar daquela pessoa. Eu não creio que Cristo escondeu seu rosto, ou que Cristo disfarçou a sua aparência, Cristo mudou a sua voz. Eu não creio muito nisso não, meu irmão. Eu não creio que Cristo, quando apareceu para Maria, ele mudou toda a sua face, todo o seu corpo, ele mudou os seus cabelos, ele se transformou e que quando ele diz Maria, o seu corpo volta ao normal e ela vê que é Cristo. Ou que ele estava com o seu rosto encoberto e quando ele chama por Maria, ele descobre o seu rosto e Maria enxerga ele. Não creio assim. Se você for ler as Escrituras, você vai ver que Lucas dá um detalhe e vai dizer que quando Maria conversa, ou quando aquelas mulheres que estavam ali conversam com os anjos, elas em choro estavam com seus rostos ao chão. Na passagem de João mesmo vai dizer que quando Cristo chama por Maria, a palavra do Senhor vai dizer que ela voltando-se, ela olhando para aquele homem, ela prestando atenção em quem a chamava de Maria, ela vê que era o seu Rabone, que era Cristo. Então me faz entender que o motivo pelo qual Maria não enxergou e não viu que era Cristo era o seu próprio choro, o seu próprio desespero. Maria em volta àquele desespero, Maria em volta àquele choro, Maria não conseguindo entender o porquê Cristo não estava ali, Maria desesperada, não conseguia ver quem estava à sua frente. Veja, meu irmão, aquele a quem ela procurava estava no mesmo ambiente, estava conversando com ela, estava à sua frente e ela não enxergava porque estava desesperada. Talvez aquilo que você procura, talvez aquilo que você precise, talvez a solução do seu choro está na sua frente. Está a um passo, só precisa que você enxergue, só precisa que você levante a cabeça e você não tem enxergado porque está desesperado, porque está em prantos, porque está em choro. Cristo estava ali, meu irmão. Era só Maria levantar a cabeça e enxergar. Aí vai dizer que quando ela escuta Cristo pronunciar o seu nome, aí dá um start nela. É aí então que ela olha para Cristo e o chama de Rabone, ela reconhece o Senhor. A pergunta que Cristo faz para você é hoje: por que você está desesperado? A pergunta que Ele faz para você: por que você chora? A pergunta que Ele faz para você nessa noite: por que você está em prantos?
Não porque ele não saiba, não porque ele não conhece o motivo do seu choro, mas ele quer que você veja todo o contexto. Ele quer que você levante os teus olhos, ele quer que você analise tudo e veja se é necessário mesmo esse teu choro. E veja se esse teu choro, esse teu desespero não é fruto de uma falta de fé. Não é fruto de uma fé abalada. Não é fruto de um desespero. Qual é o motivo do seu choro? Por que choras? Quantos já receberam promessas do Senhor vindas de Deus e passam por momentos ruins que os levarão a estas promessas? E esses momentos ruins acabam com essa pessoa. As levam a desespero total. E a pergunta que Deus faz é: por que choras? É só um momento. Não entre em desespero. Não se afunde nesse choro. Meu irmão, tudo isso que estamos vivendo é só um momento. É só uma parte de um todo. Cristo tem promessas para as nossas vidas. Cristo tem algo para nós que está reservado para cada um de nós. Por que choras? Existe choro e choro, não é? Eu não estou dizendo que não devemos chorar. Cristo chorou. Lembra da passagem quando Lázaro está morto e Cristo chega naquele lugar, vê todos chorando e ao se compadecer do choro daquelas pessoas, ele também chora. Cristo chorou. A pregação não é para que você não chore mais. Não. Na verdade, devemos chorar. Na verdade, devemos nos compadecer com o próximo, chorar com aqueles que choram. Este é um dos ensinamentos do Senhor. Não é isso. A palavra nessa noite é que você não se afunde nesse choro, que você não entre em desespero, que você não perca a sua fé. Porque talvez esse afundar no choro, talvez esse desespero não está permitindo que você enxergue aquilo que é tão visível, aquilo que é tão claro. Não está permitindo que você contemple aquilo que você procura. Não está permitindo que você encontre aquilo que você tanto espera. Não seja como Maria. Cristo estava na frente dela, meu irmão, e ela não podia enxergar. Você já imaginou uma coisa dessa? Cristo está no mesmo local que você e você não conseguir enxergá-lo. Já imaginou isso? A gente lendo a passagem de Maria no sepulcro, a gente acha até loucura isso, né? Como assim? Cristo no mesmo ambiente, ela falando com Cristo e não conseguindo enxergá-lo. Como pode um negócio desse? Cristo não é comum. As palavras de Cristo são diferentes. São repletas de amor, de poder, de autoridade. Como pode uma pessoa estar no mesmo ambiente de Cristo e não conseguir identificá-lo? E não conseguir reconhecê-lo, não é? Meu irmão, posso dizer algo? A gente faz isso constantemente. Quantas vezes Cristo está conosco, Cristo está no mesmo ambiente? Quantas vezes não, né? Porque ao falar quantas vezes parece que é uma vez ou outra. Mas na verdade Ele está sempre.
Mas em meio ao nosso choro, ao nosso desespero, ao nosso pranto, não conseguimos reconhecê-lo. Não conseguimos identificá-lo. Achamos que estamos sozinhos, perdidos, sem saber o que fazer. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Pare um pouquinho com o teu choro. Pare um pouquinho com o teu desespero. Respire um pouco. Pense nessa pergunta: por que choras? Analise o motivo do seu choro. Analise o motivo do teu desespero. Pare um pouco. Respire um pouco. Levante a sua cabeça e veja que Jesus está aí. Aleluia. Olhe, sinta. Jesus está com você. A única coisa que é necessária se fazer é levantar e voltar-se a Ele. É olhar para Ele, que certamente você vai reconhecer e dizer: Rabone, mestre, o Senhor está aqui, não há problema algum, o Senhor está aqui. Agora eu creio, agora eu tenho fé, agora eu tenho forças, porque eu sei que o Senhor está aqui. E quando o Senhor se faz presente, tudo se encaminha para o meu bem. Levante a sua cabeça, olhe para o Senhor. Saia desse lugar de desespero. Saia desse lugar que você se colocou. Seque um pouco as tuas lágrimas, meu irmão. Eu sei que é difícil. Eu sei que vivemos tão intensamente um momento que é difícil parar um pouco e analisar todo o contexto, mas faça isso. Porque quando você fizer, quando você olhar para esse Cristo, para esse Mestre, para esse Rabone, você vai ver que a paz voltará ao teu coração, você vai ver que a sua fé se fortalecerá novamente. Porque Cristo se faz presente, porque aquilo que procuramos, a solução dos nossos problemas, está a poucos passos. A solução dos nossos problemas está presente, está conosco. Basta levantarmos as nossas cabeças e olharmos para Ele. Faça isso. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais são os seus problemas. Eu só sei de uma coisa. A solução para o meu problema, a solução para o teu problema, a solução para as nossas vidas está em uma única pessoa, em Cristo Jesus. Ele é capaz de nos tirar de um estado de choro, um estado de desespero e nos trazer alegria, fé e força novamente. Meu irmão, escute a voz do seu Senhor. Ele te chama. Ele conhece o teu nome. Ele te chama. Escute a voz do seu Senhor. Levante a sua cabeça. Estabeleça a tua fé novamente. E que possamos prosseguir em Cristo e sair desse estado de desespero, amém? Esta é a palavra que o Senhor tem para a tua vida nessa noite. Estamos vivendo momentos difíceis, meu irmão. Mas Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Se Deus é por nós, que problema, que dificuldade é capaz de nos destruir e de nos afundar? Deus é por nós. Deus está conosco. Mesmo que passamos por dificuldades,
mesmo que vivamos por momentos difíceis, Deus é por nós. Deus é por você, meu irmão. Ele sabe o que faz. Se tem alguém que sabe o que faz, esse é Cristo. Confie nele. Olhe para ele. E que a tua fé, a tua alegria, a tua paz esteja novamente presentes e fortalecidas em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai amado, eu oro. Eu oro por aqueles que estão assistindo esse culto nesse momento, Pai. Eu oro por aqueles que estão em pranto, por aqueles que estão em desespero, por aqueles que choram. Senhor, que eles possam reconhecer a Ti, que eles possam encontrar no Senhor paz, alegria, força, fé, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que não venhamos, ó Pai, nos afundar, ó Pai, em nosso choro, em nosso desespero, mas que venhamos, ó Pai, ter fé em Ti, ó Pai. Fé no Senhor, ó Deus. Que venhamos, ó Pai, andar em fé, ó Pai, que nada nem ninguém, ó Pai, possa, Senhor, nos destruir, ó Pai. Destruir, ó Pai, os nossos sentimentos, Senhor, destruir as nossas forças, ó Pai. Mas que venhamos, ó Pai, andar com o Senhor e reconhecer a Ti em todos os momentos, ó Pai. E ter fé o suficiente, ó Pai, para saber que o Senhor é conosco, ó Pai. E que apesar dos problemas, apesar das dificuldades, o Senhor está presente, nos levando, nos direcionando para um lugar melhor. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, visite a cada um, Senhor. Visite a cada um. O Senhor nos chama, Pai. O Senhor a todo tempo, Pai, nos chama, Senhor. Chama a nossa atenção para Ti, ó Deus. Que mais uma vez, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão desesperados, aqueles que estão em choro, aqueles que estão em pranto, possa ouvir a Tua voz, levantar a cabeça, ó Pai, respirar bem fundo e ver, ó Deus, que o Senhor é conosco, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu te peço, ó Pai, precisamos de Ti. Precisamos do Senhor, ó Pai. A vida sem o Senhor, ó Pai, é uma vida de choro, de desespero, ó Pai. Mas a vida contigo é uma vida de paz, ó Pai. É uma vida de fé, Senhor. Mesmo que estejamos por dificuldades, o Senhor conosco nos traz fé e esperança. Obrigado por Tua presença. Obrigado por Teu amor. Amém. Amém? Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe.